Oi galera, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo vou estar explicando um pouco sobre a regra de 3 composta. Ela segue mais ou menos o mesmo esquema da regra de 3 simples, porém na regra de 3 simples nós tínhamos dessas, e agora a gente vai ter 3 ou mais. Então eu trouxe alguns exemplos para a gente estar vendo como funciona, como prosseguir. Então o primeiro exemplo: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então aqui eu já coloquei as colunas de horas, caminhões e areia. Agora eu vou estar substituindo então os valores na sua devida coluna. Então, eu tenho 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, X caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Agora eu vou estar analisando então as duas colunas, essa coluna aqui das horas e a coluna da areia, com a coluna do X. Se 20 caminhões precisam de 8 horas para descarregar certa quantia de material, se eu aumentar a quantia de caminhões, eu vou precisar de menos tempo para descarregar. Então, essa coluna dos caminhões e essa coluna das horas, elas são inversas. Então, eu vou estar fazendo uma flecha aqui para baixo e aqui para cima. Agora, eu analisei essa com a coluna do X, vou estar analisando a coluna da areia com a coluna dos caminhões agora. Então, se 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia, se eu aumentar a quantia de caminhões, eles vão poder descarregar mais areia. Se eu diminuir a quantia de caminhões, eles vão descarregar menos areia. Então, aumentou de um lado, aumentou do outro também. Essas duas colunas, então, são diretamente proporcionais. Então, flechinha para o mesmo lado. Agora, então, eu vou estar invertendo a coluna que está com a flecha para o sentido contrário. Que, então, é essa coluna aqui, a coluna das horas. Mas antes, eu vou estar reescrevendo essa minha coluna do X aqui do lado. Então, 20 sobre X. Por quê? Porque eu quero multiplicar essa coluna por essa. Então, eu reescrevo essa coluna do X, vou inverter os valores dessa, que tá ao contrário, e vou multiplicar por essa. Então, aqui do ladinho, o 5 sobe, o 8 desce, e eu já vou multiplicar por essa aqui. Então, 160... e aqui embaixo, vezes 125. Reescrevendo, então, 20x. 5 vezes 60 dá 800. E 8 vezes 125 dá 1000. Pronto, agora eu já teria como se fosse uma regra de 3. Vou estar multiplicando, então, os meios e os extremos. X vezes 800 é igual a 20 vezes 1000. X é igual a 20 vezes 1000, então, 20.000, dividido por 800. Que eu posso cortar os valores. X igual a 200 dividido por 8, então 25 caminhões, que é o que pede aqui, quantos caminhões que serão necessários. Então, a resposta é 25 caminhões. Então, o que foi feito? Foi analisado cada coluna com a coluna do X, aí a coluna que tá com a seta pro lado contrário, eu vou estar invertendo os valores, multiplico pela coluna, a outra coluna, que não tem o X, e aí no final eu faço a multiplicação em X, ou meios extremos, normalmente como eu fazia quando era regra de 3.
aí eu já encontro o valor. Agora temos a segunda questãozinha, o segundo exemplo, sobre a regra de 3 composta. Se 4 pessoas montam 3 móveis em 2 dias, quantos móveis serão montados por 5 pessoas em 3 dias? Então, a quantidade de pessoas aumentou e a quantidade de dias também aumentou. Então, eu já coloquei aqui o nome das colunas, das grandezas. Então, pessoas, móveis e dias. Agora, eu vou estar colocando, então, cada valor na sua devida coluna. Então, 4 pessoas montam 3 móveis em 2 dias. Quantos móveis, então X móveis, serão montados por 5 pessoas em 3 dias? Agora eu vou estar analisando, então, as colunas aqui das extremidades com a coluna do meio que tem o X. Sempre eu vou estar analisando com a coluna do X. Então, se 4 pessoas montam 3 móveis, se eu aumentar a quantia de pessoas, elas vão poder produzir mais móveis, montar mais móveis. Se eu diminuir a quantia de pessoas, elas vão montar menos móveis. Então, aumentou do lado, aumentou do outro também. Então, eu vou estar fazendo flechinhas para o mesmo sentido. Agora, então, eu vou estar analisando essa coluna dos dias com a dos móveis. Então, em 2 dias, eu consigo montar 3 móveis. Se eu aumentar a quantia de dias, eu vou conseguir montar mais móveis. Se eu aumentar a quantia de móveis, eu vou precisar de mais dias para montar eles. Então, aumentou, aumentou. Então, flechinha para o mesmo sentido também. Nesse caso aqui, eu tenho as 3 flechinhas para o mesmo sentido. Então, todas as 3 grandezas são diretamente proporcionais. Eu não vou precisar inverter nenhuma delas. Então, eu vou estar multiplicando essa coluna aqui das pessoas com a coluna dos dias diretamente. Então, eu vou reescrever a coluna do X. Então, o 3 e o X. E vou multiplicar o 4 por 2 e o 5 por 3. Então, 4 vezes 2 e 5 vezes 3. Reescrevendo a coluna do X e agora multiplicando. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Aqui do ladinho. Agora que eu tenho somente ainda os 3 valores, eu vou multiplicar meios e extremos. Então, 8x é igual a 3 vezes 15. X, então, 3 vezes 15 é 45. Dividido pelo 8 que vai passar para cá. Aqui ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, x é igual a 45 dividido por 8, que é 5,6 móveis. Então, antes eu conseguia fazer 3 móveis. Agora que eu aumentei a quantia de pessoas e a quantia de dias, eu vou conseguir montar 5,6. Relembrando, então, que como aqui eu tinha as 3 colunas com a flecha para o mesmo sentido, eu não precisei inverter elas. No exemplo passado, uma coluna estava com a flecha para o sentido contrário. Então, nesse caso, eu precisei inverter antes de fazer essa multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu não precisei. Então, eu multiplico direto. Sempre só reescrevendo essa coluna do X e multiplicando as outras 2 colunas.